Olá, eu sou o Dr. Yunis, sou médico pneumologista, atuo aqui na região de Barretos. Eu vou falar para vocês a respeito de asma e obesidade. A asma e a obesidade são doenças bastante comuns hoje na nossa sociedade moderna. E essas doenças, elas existem interações, sobreposições e algumas situações que são importantes para conhecimento, principalmente do paciente asmático, que é o nosso foco de orientação. Então, a asma, ela é uma doença hereditária, genética, bastante prevalente, bastante comum na nossa população, na população brasileira. E a obesidade é uma doença também que vem ficando cada vez mais frequente, tanto no público infantil, quanto no público de adolescentes e adultos também. E essas doenças, elas têm correlações uma com a outra, tá? Então, muitos quadros de asma têm correlação com obesidade, tá? Então, nós estamos aumentando a prevalência de asma também por causa da própria obesidade, ou seja, está ficando mais comum pessoas manifestarem a asma, que é uma doença genética, exatamente pela questão da própria obesidade. Isso acaba sendo um estímulo para a ocorrência da própria ativação genética inflamatória da asma, tá? A asma é uma doença que inflama a via aérea, os brônquios, tá? E ela pode ter alguns agravos quando a pessoa asmática tem a doença obesidade, tá? Tanto a forma de manifestação da asma, ela pode ser mais difícil de ser controlado em função da própria obesidade, é um agravante presente nesses pacientes, tá? Muitas medicações de tratamento da asma, elas também dificultam o próprio controle da obesidade, principalmente quando o paciente não faz uso adequado dos medicamentos de manutenção e acaba utilizando recorrentemente corticoides sistêmicos para situações de exacerbação. Isso acaba atrapalhando também o controle da obesidade. Então, para a gente poder ter um bom controle da asma e um bom controle da obesidade e diminuir a interação dessas duas doenças, a gente precisa seguir alguns planejamentos terapêuticos, tá? Então, primeiramente, a gente tem que trabalhar um bom controle da asma para que o paciente tenha uma boa condição de controle dos sintomas respiratórios e uma boa condição de tolerância ao esforço e aos exercícios. Com isso, o paciente vai ter condição de fazer maior atividade física e isso vai ajudar bastante no controle da própria obesidade. E o paciente com a obesidade controlada, com a perda de peso, ele vai ter melhor controle da sua asma. A asma vai ficar melhor. Por quê? Porque muitos obesos, eles acabam tendo manifestação de refluxo, tá? Mesmo não tendo, às vezes, sintomas digestivos, ele pode ter um refluxo gastroesofágico, que é um agravante do controle da asma, tá? O paciente obeso, muitas vezes, ele tem restrição ventilatória, ele tem dificuldade de expansão dos pulmões em função da própria obesidade, tá? Ele acaba tendo uma menor capacidade de expansão do pulmão por restrições mesmo que a obesidade provoca na caixa torácica, tá? Isso também atrapalha o controle da asma. E o paciente que não tem um bom controle da asma é um paciente que muitas vezes tem riscos de exacerbações, tá? E esses pacientes, em muitas dessas exacerbações, são resgatados com o uso de corticoterapias sistêmicas, os corticoides orais ou endovenosos. E esses medicamentos, eles têm a dificuldade para o paciente obeso depois conseguir perder a retenção de líquido causada por essas medicações e as alterações metabólicas que esses medicamentos também podem apresentar. Então, o paciente que tem asma tem que ficar sempre atento com esse cofator, com essa comorbidade chamada obesidade. E o paciente que tem obesidade também tem que estar atento à presença de asma. E além disso, muitos desses pacientes com obesidade, eles também têm uma predisposição ou têm um risco maior para desenvolvimento de síndromes de apneias
obstrutivas do sono, tá? Então a apneia obstrutiva do sono também tem relação com a obesidade, com o sobrepeso. E esse distúrbio respiratório do sono, ele também atrapalha, às vezes, o controle da asma, tá? Então essa relação, essa interligação dessas doenças, é muito importante as pessoas saberem, terem esse conhecimento, para poder fazer um tratamento em que se envolva o controle da asma, com os medicamentos inalatórios, que hoje a gente tem uma série de medicamentos que são capazes de ter o controle adequado dessa doença e buscar ter esse controle, buscar ter qualidade de vida e buscar ter condição à prática de atividade física. Sempre avaliar a questão do sobrepeso e da obesidade, que é um fator a mais aí de agravamento da asma, para poder se tratar essa questão da obesidade, com planejamentos adequados de dieta, práticas de atividade física e correções de alguns outros distúrbios metabólicos que podem estar ocorrendo nesses pacientes. E lembrar da questão da qualidade do sono, que muitos desses pacientes acabam, o obeso tendo em função da própria apneia, que também atrapalha o controle da asma, tá? Então, existe uma correlação, uma sobreposição de doença e uma correlação de comorbidades. Então, essa é a ideia que eu vim passar para vocês hoje. Espero que vocês aproveitem aí as informações e tragam suas dúvidas para a gente poder orientar e esclarecer vocês. Um abraço.